às 20 horas conosco. E aí nós vamos estar falando dessas dinâmicas e mostrando o quanto às vezes nós precisamos estar exatamente no nosso lugar, na nossa colocação. Vocês estão com perguntas? Quem hoje vai fazer perguntas? Estou perguntando isso porque depois a gente pode acrescentar alguma resposta do qual você está olhando. Olha só, Roseli Conceição também está entrando, seja bem-vinda. Todos bem-vindos. Vou trazer aqui para vocês já num olhar sistêmico, um olhar. Aqui a gente vai trazer lá no início de tudo, um olhar de como que vai criando, como que vai integrando. Para você que é terapeuta também, às vezes a colocação que você vai colocar para o seu cliente, ou a colocação que você vai se colocar e compreender qual é o seu lugar. Então nós falamos de lei de pertencimento, nós falamos da questão da ordem, nós também falamos a lei do equilíbrio de dar e receber. Mas também nós falamos o quanto a nossa criança precisa às vezes olhar para alguma coisa, mas voltar rapidinho para a fase adulta. E a fase adulta é tomar responsabilidade daquilo que nos compete, daquilo que nós somos conosco mesmo. Então, vamos lá? Vamos começar com o princípio do princípio. As outras lives a gente vai ampliando. Então, hoje a gente vai começar do princípio, sem um casamento, mas com uma união de um casal. Então, quando você vem para até mim, ou quando você olha para o seu pai, vamos trazer a imagem de um homem. Essa é a imagem de um pai. É um homem comum, é um homem normal, é um homem, um ser humano que pode ter se encontrado com a sua mãe ou não, porque a gente também hoje percebe que nós temos muito doadores de espermatozoides. Então, mas um espermatozoide vem de um pai, independentemente aonde seu pai está no planeta, ele é seu pai, porque ele de alguma forma faz parte. Então ele de alguma forma cedeu uma parte da vida dele para ser pai. Antes dele ter filhos, ele não é pai, ele é uma pessoa. Por exemplo, quando eu olho para um pai, eu também percebo a multiplicidade que tem dentro dele, assim como nós. Então aqui tem um pai profissional, aqui nós temos um pai que é pai amoroso ou não, aqui nós temos um pai que tem uma esposa ou não, aqui nós temos um homem que de alguma forma se encontrou com uma mulher, que nós também colocamos uma mulher que antes de ser mãe, ela é uma mulher. Para quem é mãe aqui ou para quem é pai, vai concordar comigo de alguma forma que nós não somos pai 24 horas. Às vezes a gente tem vontade de se isolar, chorar um pouco, ou tem nossas frustrações. Nós também às vezes queremos a nossa privacidade. E nós às vezes olhamos, contemplamos, ajudamos os nossos filhos, mas nós chegamos num ponto que nós desejamos sim que eles sejam dependentes, que eles já comem sozinhos, que eles caminhem sozinhos, que eles façam as coisas por eles. Então, neste movimento, a gente começa a perceber com a nossa consciência o quanto nós, como filhos, podemos olhar para os nossos pais e compreender que os nossos pais, de alguma forma, eles também são seres humanos, que querem ter suas privacidades, querem ter sua vida, querem ter sua amplitude, querem às vezes olhar para o profissional, querem olhar para o lazer, querem olhar para o cuidado. Então, nós começamos a compreender que, de alguma forma, o seu pai e sua mãe se encontraram com finalidades que nós chamamos de comunidade de destinos. Ninguém se encontra por um acaso. Quando nós se encontramos com alguém, é porque nós estamos na mesma frequência, com os mesmos propósitos, com os mesmos objetivos. Então esse pai e essa mãe, eles se encontraram com um propósito. Pode ter sido o propósito de somente fazer você, o propósito de casar e ter vários filhos, o propósito de... Qual era o propósito quando você pensa no seu pai e sua mãe? O propósito deles era só para ter você? O propósito era para casar, ter família? O propósito era para... Qual era o propósito quando você pensa
no seu pai e na sua mãe? O que vem para você como informação? Lembra quando você vem para as lives das segundas-feiras, 20 horas, você precisa ter seu caderninho para fazer as anotações. Então a primeira pergunta que eu coloco aqui para vocês deixarem a informação chegar até vocês é: qual é o propósito que meu pai e minha mãe se encontraram? Foi para me fazer e depois se separar ou cada um seguir seu caminho? Ou eles vieram com o intuito de casar e ter família? Eles estavam num romance? Eles ficaram num encontro? Foi um encontro de amor? Foi um encontro de abuso? Foi um encontro de invasão de território? Que tipo de imagem quando você pensa lá no princípio, não como seus pais, mas como um homem e uma mulher se encontraram? Qual foi a finalidade desse homem e dessa mulher se encontrar? Olha quantos coraçõezinhos, olha que lindo. Que bom que vocês estão conseguindo entrar. Tenta anotar ali no seu caderninho o que te vem na cabeça do propósito dos seus pais ter se encontrado. Aqui nós não estamos falando de casamento, estamos falando de um homem e de uma mulher que se encontraram. Então esse homem e essa mulher se encontraram, tá? Se encontraram. Qual o propósito? Anota ali no seu caderno qual o propósito que o meu pai e qual o propósito que minha mãe de alguma forma se encontraram. Se encontraram porque, eu amo você, nossa, estou apaixonada por você. Não, eu pretendo ter família, não, eu não quero, só queria ter ficado, mas não queria ter casado, ou o propósito era só para fazer você e depois cada um seguir o seu caminho. O propósito é, eu quero usar você para sair da minha casa porque eu não aguento mais morar com meu pai e com a minha mãe. Olha só que forte isso, hein? Meus pais, ou minha mãe, ou meu pai casou porque queria fugir de alguma coisa, porque não estava mais dando conta e acabou indo para um outro lugar. Então, assim, qual é o propósito que esses dois se encontraram? Aí eles dois se encontraram, tá? E aí, então, você tá me assistindo, então quer dizer que eles fizeram você, independente em qual fase. As fases aqui, conforme nós vamos fazendo essa dinâmica na segunda-feira, eu vou falando do casamento, vou falando... Mas hoje a gente está falando do encontro deles, tá? Do propósito inicial. Qual o propósito que os meus pais se encontraram? Qual o meu propósito? Se eles ficaram juntos ou não, qual é o motivo que eles ficaram juntos? Porque eu amava, porque eu fui forçado a casar, porque eu não tinha opção, porque eu queria fugir de casa, porque eu queria família, porque eu queria filhos, ou queria só ter uma relação sexual e só isso. Enfim, olha só. Aí você tá aqui, depois do propósito do encontro de casal, você chegou, você tá aqui dentro da barriguinha da sua mãe, tá bom? Então você tá aqui dentro da barriguinha da sua mãe. Vamos lá. Iniciando o propósito, vamos pensar assim. Então, mamãe não tinha pensado em casar. Meu Deus, e agora engravidou. Papai não tinha pensado em casar justo com essa mulher, mas engravidou. Eles ficaram juntos? Como que foi a continuação dessa gestação desta mulher? Foi uma gestação que ela se considerou sozinha? Foi uma gestação que ela teve um apoio deste homem? Foi uma gestação que ela teve apoio dos pais? Foi uma gestação que ela estava muito preocupada? Foi uma gestação suave, leve, gostosa? Foi uma gestação frustrante? Padre cobrando, sociedade cobrando, pais cobrando, sabe? Como foi quando a sua mãe, independente que número de filho gestou você? Tenta deixar a informação chegar até você, porque, poxa, alguma coisa que às vezes eu falo vai tocar mais lá na sua alma. E quando toca mais lá na sua alma, anota no seu caderninho, mesmo que você não sabe o que você vai fazer ainda com essa informação daqui a pouco ela pode ter um resultado ali na frente. Então tá, então tô dentro da barriga da minha mãe. Agora outra questão. Este homem que é o marido, é o pai da criança, como para ele é a situação de ver a mulher grávida? Ele gosta de mulher gestante? Ele tem algo contra mulheres gestantes? Isso você vai saber quando seu pai cuidou da sua mãe ou te deu o apoio quando precisou dessa mulher ou não. Porque tem sim homens que não conseguem lidar com gestações.
não conseguem lidar com este acolhimento. E o importante também, que idade tinha este homem? Porque às vezes ele é um rapazinho e é um rapazinho que ele não sabe nem cuidar dele direito, e aí ele não sabe como lidar com essa mulher, porque quem já se gestou sabe. A mulher fica sensível, a mulher fica mais às vezes dengosa, chorosa, ela quer um apoio maior, ela precisa de um acolhimento maior. E às vezes esse homem não está preparado. E se esse homem não está preparado com esse acolhimento, com isso, então aqui pode estar crescendo um movimento de mamãe se sente abandonada, mamãe se sente rejeitada. E lembra que você está aqui dentro da barriga, tá? Então, se mamãe sente tristeza, o que a criança compreende? Que tristeza é normal. Se mamãe se sente abandonada, o que a criança vai sentir? Que ela se sente abandonada. Se mamãe se sente traída, abandonada pelo homem, a criança vai sentir isso também. Isso vai repercutir em fases da vida dela, nos relacionamentos, na relação dela com o pai. Então ela vai sentir o quê? Ela não conhece o mundo, ela conhece só o mundo que a mamãe vive. Então, se essa mamãe teve brigas com o pai ou com a mãe dela, ou se teve conflitos com a sociedade, com conflitos com religião, com conflitos com os irmãos, ou conflitos, uma morte, independente o que, a criança que está aqui dentro, ela vai ter todos esses sentimentos. Aqui pode a criança sentir sentimentos mais tarde na vida de depressão, de desequilíbrio emocional, ou felicidade, ou amor. Então, dependendo como que essa mãe vivenciou essa gestação, pode em alguns fatos, em alguns momentos, repercutir isso lá na frente, com os relacionamentos de amizade, com os relacionamentos amorosos, com os relacionamentos independente de pais e filhos. A mamãe às vezes engravidou e não é que ela não quer a criança, ela não está preparada emocionalmente para lidar com tudo aquilo que está acontecendo dela, porque às vezes ela é muito jovem também, não vivenciou a vida, não tem umas circunstâncias, e a criança se sente desamada pela mamãe, desamada pelo papai, desamada pela vida, e ela pode acreditar que a mãe não quer ela, tá? Então, às vezes, você que às vezes tem conflito com a sua mãe, talvez compreender o que a sua mãe passou na gestação faz você compreender o que você tomou como um registro e como uma verdade absoluta em relação de você com a sua mãe. Então, você às vezes você diz assim, mamãe não me ama, e a sua mãe te ama muito. Você diz, papai não me ama, e o teu pai te ama muito. Mas você não consegue sentir no coração. Você não consegue sentir dentro de você. Porque existe um movimento de desconexão emocional, porque mamãe talvez estava preocupada com o financeiro, mamãe estava preocupada com o que ia acontecer, mamãe estava preocupada por que o homem não acolhe mais ela como acolhia antes, não é mais tão apaixonado. Será que ele não me ama mais? Será que ele não me acolhe mais? Então esses sentimentos ele registra tanto na mãe quanto na criança, quanto neste campo que a gente chama de um campo maior. E esses registros eles podem repercutir lá na fase adulta. Por que eu falo que podem? Porque cada criança e cada situação é de uma forma diferente. Então quando às vezes a mãe diz assim, eu amei minha criança, só que quando eu descobri que eu estava grávida, eu levei um susto porque eu não estava esperando. Pois pode ser aquele susto que a criança captou como uma mensagem do qual ela não é amada. E não significa que a mãe não amou, significa que a criança captou aquela informação na hora que a mamãe recebeu a informação que estava grávida. E a mamãe levou às vezes aquele susto, mas depois do susto foi a vida e continuou sem problema nenhum. Mas aquele momento ficou latente para a criança.
E tem crianças que a mamãe passa um momento, assim, vários momentos de rejeição, não queria isso pra mim, queria uma vida diferente, e fala e faz situações, e a criança ela não se sente rejeitada. Por isso que não dá para dizer que toda gestação é igual. Por isso que aquela velha frase que a gente diz, todos os filhos são igual, isso não é tão verdade mais. A gente começa a perceber que cada gestação é única, que cada olhar para o filho é única. Então não tem como a mãe dizer eu amo todos ou eu criei todos da mesma forma. Ela pode amar todos? Pode. Ela pode tentar criar todos da mesma forma? Pode. Só que cada gestação tem algo em especial que às vezes precisa ser olhado. Então, esses são os seus pais que de alguma forma se uniram para que você entrasse nesse movimento de vir para a Terra. Porque para vir para a Terra eu ainda preciso e necessito de um homem e de uma mulher, e que eu chamo de uma mulher como um portal. Porque o único portal de vir para a Terra é através da mãe. Então, quando eu olho para esta mãe gestante, aqui é a primeira dinâmica de minha casa. Aqui dentro eu recebo o alimento, aqui eu recebo. Aqui eu gosto de trabalhar com os meus alunos da formação, quando eu falo assim, tomar o sentimento da prosperidade é começar a compreender, quando a gente fala acredita mais no universo, acredita que as coisas estão encaminhando para você, é compreender que quando você estava na barriga da sua mãe, você estava recebendo tudo que for por direito para você. Por que tudo que for por direito que é para você? Ela se alimentou do jeito que precisava se alimentar, por quê? Porque você está aqui, ela te nutriu, te protegeu, deu cargas emocionais, então ela fez muita coisa em prol de você. E você, assim como eu, somos sanguessugas, né? A gente suga a nossa mãe, a gente suga energia, suga alimento, mas é desta forma que a gente vem ao mundo. Então, confiar na grande proteção, confiar no grande divino é compreender que nós temos esse primeiro movimento de acreditar, é acreditar na nossa mãe, porque a nossa mãe ela nos deu tudo o que foi necessário para que nós estivéssemos aqui, no aqui e agora presente, senão nós não teríamos aqui. Estamos juntos? Estamos juntos? Vocês estão comigo? Estão compreendendo o quanto vocês são conectados? Só o fato desses dois se unirem para você ser concebido, independente através de um óvulo, um esperma de pessoas que você não conhece, ou da situação normal, natural, então você veio ao mundo, você está aqui. Você veio, você foi concebido, você está dentro de uma proteção, e essa proteção faz você às vezes ter um sentimento muito forte de culpa ou de algum sentimento que não te pertence. Lembra, quando eles dois se encontraram, se você é o primeiro filho de uma gestação que não teve um casamento antes de você ser concebido, compreenda que antes de você ser concebido, seu pai e sua mãe ficaram juntos. Então, você que às vezes se sente culpado de meu pai e minha mãe ficaram juntos por causa de mim, sinto muito em dizer que você não tem todo esse poder assim, não. Você pode até ficar um pouco triste por não carregar mais esse sentimento de eu sou responsável pelos meus pais, mas algo eu venho dizer, antes de você ser concebido, eles dois ficaram juntos e você não estava lá. Você não sabe, você nem sabe quantas vezes eles ficaram juntos antes de você ser concebido. Então, é muito interessante quando a gente começa a compreender que pai e mãe, eles se tornam pai e mãe quando eles têm filhos. Antes, eles são pessoas naturais, normais, seres humanos, e que você veio depois deles ficarem ou se escolherem, ou o universo empurrar os dois para ficarem juntos para conceber você. Então você vem dessa concepção que foi depois de um contato que eles dois ficaram juntos, tá? Para você compreender isso.
Ah, mas Márcia, os meus pais ficaram juntos, daí eu fui concebido, mas eles não queriam casar e aí decidiram casar por causa de mim. Eu venho dizer para você, calma aí. Quem que tinha a voz de opinião, ou a voz ativa, ou que era adulto para tomar decisão de um casamento ou não? Eles. Você, que eu saiba, não tinha como falar para eles, vamos casar? Eu faço vocês dois casar. Não, não vou casar. Não, eu sinto muito. Você é muito pequenininho ainda, porque você é um grãozinho de feijão que não pode dar muita opinião. Mas eles decidiram ficar juntos ou não ficar juntos. E ficar ou não ficar não tem nada a ver com você. Tem a ver com este casal que decidem como adultos. Assim você começa a perceber que às vezes, se você vem dessa dinâmica de um casamento antes, às vezes você tem medo de tomar decisões. Medo de tomar decisões porque você acha que pode trazer uma má escolha ou prejudicar alguém ou a si mesmo. Então, compreender que todas as escolhas têm consequências? Tem, todas têm, tá? Então, nesse movimento de vocês, compreender que eu não estava lá para escolher para eles ficarem juntos. Eu não estava lá quando eles decidiram casar ou não casar. Quer dizer, eu estava lá, mas eu não tinha como fazer eles dar a minha opinião. Ninguém pediu a minha opinião ou pediram para você a sua opinião. Não pediram. Então, desculpa, mas você não entra na jogada. Você vem depois, tá? Então, sempre para e analisa que algumas vezes você está preso lá. Ok, nessa mesma dinâmica, existe um movimento em que algumas vezes a pessoa, eu sempre falo assim, a pessoa nasce, né? A pessoa nasceu. Mas é como se algo ainda dentro dela ainda está dentro da barriga da mãe. Algumas vezes eu olho para o cliente e digo, você precisa nascer, você precisa sair de dentro da barriga da sua mãe. Por que algumas pessoas ainda ficam presas dentro da barriga da mãe? Por sentimento de culpa, por querer resolver coisas que a mãe passou na gestação. Então, coisas nesse sentido faz com que a pessoa se sente, sabe aquela pessoa que se sente presa? Aquela pessoa que parece que vai para a vida, mas não consegue? Aquela pessoa que faz movimentos forçados, a vida é pesada. Ela não consegue. Por quê? Muitas vezes o corpo dela nasceu, mas uma parte dela ainda está aqui, se sentindo pressionada, apertada, amarrada, presa, não consegue se soltar. Tem outras pessoas que ficam aqui querendo sempre cuidar da mãe quando a mãe não tem necessidade, tá? Quando a mãe tem necessidade já é outra dinâmica. Mãe não precisa de necessidade, ou fica sempre brigando com os homens sem necessidade, fica aqui sempre querendo resolver situações. Outra vez eu falo um pouco mais sobre essa criança, que é na próxima segunda-feira. Então aqui você compreende o quanto você faz em prol desses dois querer ficar juntos, tá? Então assim, anota. Se você tem sentimento de rejeição, tristeza, abandono, não amado, não sei o que fazer com essa mulher grávida, não sei como reagir com esse homem que não me abraça mais tanto, será que eu estou estranha, será que eu estou gorda, será que eu estou magra, será que eu estou bonita, será que eu estou feia? Isso tudo são sentimentos que vai registrando no campo e que a criança, ela cresce às vezes com esses complexo com alimentação, complexo com beleza, complexo com parte emocional. Analisa bem. Então eu venho convidar vocês essa semana a fazer essa autoanálise de como talvez esse sentimento que eu carrego pode estar envolvido com a minha parte da gestação. Em qual colocação? Meus pais casaram porque quiseram? Qual era o propósito do encontro deles? Aonde eu estou envolvida com a parte do propósito do encontro deles, ou do casamento deles, ou só do encontro? Aonde eu estou envolvida que eu ainda estou presa dentro da barriga da minha mãe, que eu não nasci? Qual é o sentimento que eu percebo que é nítido, igual a minha mãe,
Qual é o comportamento que eu carrego igual ao meu pai, né? Qual é o comportamento, preocupação, como que o meu pai reagiu com toda aquela parte da união, da gestação, o que se estava passando, alguém morreu da família, sabe? São vários levantamentos. Então convido você para essa semana fazer uma avaliação muito grande dentro da sua alma, ou perguntas para a família de como foi a sua gestação. Porque segunda-feira que vem nós vamos fazer um movimento de depois, quando eu vou nascer, o que pode estar vinculado. E aí então traga seu caderninho, fazendo todas as anotações. Para quem assistiu essa live e gostou e percebe que teve pessoas que teve dificuldade na gestação ou que sabe que alguém passou dificuldade, convida para assistir, encaminha para ela, para que ela comece a ter tomada de consciência. Porque quando começamos a ter tomada de consciência, já é um grande passo para a solução, para a resolução e para a cura do qual nós precisamos. Então você aí compreenda isso. Para quem não entendeu, assista de novo, faça os movimentos. Meus amados, isso, olha que encontro maravilhoso, né? Olha que encontro. Se abrem, pedem às vezes para você, diga: essa semana eu quero saber bastante respostas da minha gestação. Essa semana eu quero ter bastante movimentos ou sonhos, sonhar à noite, sobre qual é a sensação que está dentro de mim envolvido com isso. Estamos juntos, né? Roseli, um beijão para todos.